1 Reis, capítulo 19, quero compartilhar com vocês esta palavra que Deus colocou no meu coração esta semana. 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 11. Quero tomar como base esse texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegando em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Somente até aqui, só até aqui. Pai, em nome de Jesus, toma agora, Pai. Ajude a entender, a compreender a magnitude, Senhor. Nos ajude a ver com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais, Senhor, entender com um coração puro, Senhor, e aquebrantado diante de Ti, ó Senhor. Para tanto eu oro e agradeço ao Pai, em o nome de Jesus. Amém, pessoal? Pode assentar-se, meus irmãos. O texto que o Senhor Deus colocou em meu coração esta semana é 1 Reis 19. E na verdade eu quero apenas tirar um pedaço de uma frase que o Deus da Bíblia perguntou para Elias: que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias, qual é o seu problema? Aqui não é o lugar que eu escolhi para você, Elias. O que você está fazendo realmente aqui? Esta foi a pergunta que o Deus da Bíblia fez a um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E eu escrevi aqui para nós conversarmos um pouco daquilo que você já sabe. Estamos obedecendo à vontade de Deus ou seguindo a nossa própria vontade? Realmente
estamos obedecendo à vontade de Deus, ou nós estamos seguindo a nossa própria vontade? Após cumprir a vontade de Deus, Elias se acha no direito de seguir a sua própria vontade. Quando você estuda a Bíblia em 17 de Reis, em 18 de Reis, você vai ver Elias cumprindo a vontade de Deus. Você vai ver sucessos na vida e na história de Elias. Você vai ver Elias desafiar profetas de Baal, de Azerá. Você vai ver Elias orar e descer fogo do céu, chover. Você vai ver uma série de coisas acontecerem quando Elias está no centro gravitacional da vontade de Deus. Isso muitas vezes acontece comigo e com você. Tem momentos das nossas vidas que nós estamos no topo, operamos milagres, trabalhamos e as respostas são positivas, tudo funciona de acordo com o que estamos querendo. E isso é um grande perigo na história da igreja, porque parece que nós sentimos com razões e com direitos a tomar decisões de nós mesmos, que não são escolhas de Deus, a enxergar com os nossos olhos aquilo que Deus não está enxergando. Eu coloquei aqui, como entender então a vontade de Deus para as nossas vidas? Caverna não é o nosso lugar. Que tipo de caverna estamos escondendo? E por quê? Aí eu escrevi aqui: a vontade de Elias o levou, primeiro, ao deserto, depois, ao pé do zimbro, e por último, a caverna. Se você ler e estudar direitinho 19 de Reis, quando ele opera um milagre extraordinário no capítulo 18, você vai perceber que através de uma ameaça de uma mulher por nome Jezabel, vai dizer: olha, a estas mesmas horas que houve o massacre de 850 profetas, se estas mesmas horas eu não matar você. Observe que um homem poderoso como Elias, um homem de fé, um homem de operar extraordinários milagres, agora vai tomar um rumo ignorado. Agora vai tomar uma decisão que não está na decisão de Deus. E quando nós tomamos decisões que não estão nas decisões de Deus, existe um caminho pelas quais as nossas decisões vão nos levar. Primeiro, nos levará ao deserto. Deserto é escassez, deserto é falta de tudo. Segundo, vai nos levar a um pé de zimbro, esmorecimento espiritual, demência espiritual, sono espiritual. Isso levou Elias a este estágio, porque não era nada disso que era para ter acontecido na vida de Elias. E depois o levou para uma caverna, esconderijo, subterfúgio, criando algo para não estar mais no propósito, na vontade de Deus. Então, isso o levou a 3 extremos horrorosos. Talvez estamos passando por algum deserto, porque nós procuramos passar por este deserto.
Não era este ou esta estrada que Deus preparou para nós, mas nós não tivemos paciência, nós não esperamos a hora certa, o tempo certo, o momento certo. Quando Deus disser, é agora, e nós estamos querendo avançar. A coisa mais difícil no mundo do cristianismo é nós esperarmos a vontade de Deus. Muito difícil. Isso aqui não é para qualquer um, não. Se não foi para Elias, quanto mais para mim e para você. Mas é a vontade de Deus que nos leva ao triunfo. É a vontade de Deus que nos faz mais do que vencedor. É a vontade de Deus que abre porta onde não existe parede. A vontade de Deus é que abre o mar vermelho. A vontade de Deus é que pega o homem morto e faz o ressuscitar depois de 4 dias. A vontade de Deus é que muda a história de um ser. A vontade de Deus é que nós estamos colocados nas mãos do Senhor, sendo protegidos pelo Senhor, porque está escrito na sua palavra: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, as coisas são diferentes. Mesmo no deserto, quando passamos pela vontade de Deus, Deus fará coisas maravilhosas acontecer nesse deserto, quando é a vontade de Deus. Eu coloquei aqui, quem era este Elias? Eu continuei, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Elias, um homem poderoso. E você? 1 Reis 17, primeiro. Nós vamos ver a história do Elias começando. 1 Reis 17. Então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Não é segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra. Elias era um homem poderoso. As palavras que saíam da boca de Elias, ela tinha endereço certo. Então era um homem poderoso, era um homem que as pessoas tinham medo de ouvir a palavra saída da boca de Elias. Então ele era um homem de uma situação extraordinária. Ele era um homem acima da média. Ele era um homem realmente usado por Deus. E eu e você, quem somos nós? Quem sou eu, quem é você? Temos nós nos colocado na disposição de Deus, à disposição do Senhor? Diz a Bíblia que Elias, está lá em Tiago 5,17, nós, Elias e nós, não somos diferentes. Olha o texto. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Ele não era um super-homem, ele era um homem comum como eu e você, mas um homem poderoso, um homem que botava a boca no pau, um homem que acreditava, um homem que tinha fé, um homem que sabia quem era o Deus que ele servia. Se é este tempo agora, não chover, ele diz, segundo a minha palavra. Elias era um homem extraordinário. Elias, um homem de Deus. Se você pegar 1 Reis 17, 18, você vai ver isso. Elias, um homem de decisão. E você? E em 18, verso 21 de Reis, ele chamou o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se vocês querem seguir em Baal, que sigam. Reis 18, 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu palavras. Elias era um homem decidido.
Elias era um homem convicto. Elias sabia para onde ele estava indo. O que mais que eu coloquei aqui? Elias é um homem de fé. Em Reis 18, 42 a 45, você vai estudar a história que ele manda colocar água, ele manda consertar o holocausto, ele pega as pedras, ele despeja água, ele faz um desafio extraordinário, acreditando que Deus ia responder com fogo, e Deus respondeu com fogo, porque ali está movido a fé, a crença, ele está acreditando. Por isso ele diz: credes em Deus, estarão seguros. Acredita em Deus para a sua conquista, acredita em Deus para os desafios, acredita em Deus para as portas se abrirem, creia em Deus. Elias cria em Deus, Elias tinha fé. Estamos vivendo uma época tão difícil, irmão, tão difícil, que você vai fazer uma oração congregacional. Tem irmão que não tem coragem de abrir a boca, irmão, abrir a boca para falar Deus, e quer que Deus responda, irmão. Sabe, mas eu falo aí no coração. Desconversa, irmão. Vamos largar a mão disso. Que negócio de falar no coração, irmão? Nós estamos vivendo essa época de frieza espiritual no Brasil, e o povo quer que Deus manda descer fogo do céu. O povo quer que Deus opera milagres. O povo quer que Deus cura. O povo quer que Deus muda a história, mas não acredita. É igual as pessoas que querem mudança, tem que comprar um caminhão, mas não mudam. A vida é a mesma, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, não muda. Eles querem mudança, mas não querem mudar. Eles querem que Deus faça do jeito que eles são. No mundo de Deus não funciona isso, irmão. No mundo de Deus tem que consertar a vida, irmão, botar a vida no altar, irmão, largar de ser mentiroso, irmão, largar de ser tanta coisa ruim, maldoso de coração. Ele é aquele que avalia os pensamentos e o coração do homem, irmão. Como é que eu não entendo umas coisas tão simples, irmão? Nós temos que ser mais sábio, irmão, mais inteligente, irmão. Nós não estamos sendo, irmão. Inteligência espiritual. Aonde eu vou, Deus está me vendo, irmão. O que eu falo, Deus está ouvindo. O que eu penso, Deus está vendo. Que loucura louca, doida é essa? Nossa, irmão, que nós não temos nem a coragem de discernir isso. Mas peraí, mas Deus está me vendo aqui, como é que eu vou fazer isso? E Deus reprovando. Deus, por que a porta não abre? Ué, meu filho, você não sabe por que não abre? Eu tenho que desenhar para você? É? O que mais Elias era, irmão? Um homem sustentado por Deus. Isso tem vários textos. É Deus quem nos sustenta, irmãos. É Deus que está conosco. Tem gente achando que é a instituição que está sustentando ele. Tem gente achando que é o homem que está sustentando ele. Lembra lá daquela conversa fiada de Pilatos? Pilatos olhou para o Senhor Jesus e disse: tu sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para mandar prender. Ele olhou para ele e disse: nenhuma autoridade te é dada se do céu não vier. Larga de ter medo dos homens, irmão. Nós estamos tendo medo dos homens. Antes temer a Deus, irmão, do que o homem. Quem nos garante a vitória é Deus, irmãos. É Deus que está na nossa diretriz. É Deus que opera o querer e o efetuar. Se Deus não fizer, ninguém faz. Temos que crer, irmão. O que mais? Todavia, dentro de tudo isso aqui que você viu, e tem muito mais, Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos erros que eu e você. Por isso ele cometeu esse erro. Por isso ele saiu da rota. Por isso, por conta e risco próprio, ele admitiu que a mulher, irmão, ia matar ele. Como é que um homem ora e desce fogo do céu? Ele podia falar: peraí, quem vai morrer é você, pois na minha boca toda palavra é poder. Como é que você vai me matar?
Ela falou o quê? Devolve a mensagem agora. Assim diz o Senhor: morrerás e não viverás. E o que tinha acontecido com a mulher Jezabel, irmão? Irmão, o que tinha acontecido com a Jezabel? Fala aí, irmão. Tinha morrido, irmão. Oh, Deus não é Deus na boca de Elias. Você já estudou aqui, irmão? Vocês pastores? Se Elias já falou alguma coisa aqui que Deus não cumpriu? Você já viu na Bíblia? Não, irmão. Toda palavra que Elias falou, Deus cumpriu ela, irmão. Mais uma, essa mulher está me ameaçando. Quem vai morrer vai ser ela. Mas ele preferiu o quê? Espera aí, deixa eu fazer uma análise. Eu não vou entrar nessa vontade de Deus, não. Eu vou na minha vontade. Sabe uma coisa? Eu vou correr. 19 lá, irmão. 1 Rei 19. Olha o texto. Verso 3. 1 Rei 19, 3. Quando ele viu isto, a mensagem que o mensageiro levantou-se para escapar com vida. Ele acreditou que a mulher ia matar ele, irmão. Um homem que matou 850 para escapar com vida, se foi. E chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, verso 4. E ele, porém, entrou no deserto. Ele está andando sozinho, irmão. Não tem Deus aí nessa situação, não, irmão. Você tem que estudar a Bíblia direitinho, irmão. Não tem influência de Deus aí, não. É ele. Ele entrou no deserto, caminho de um dia. Esse homem andou 38 quilômetros. De 30 a 38 quilômetros andando. Caminho de um dia. E foi. Depois que ele caminha um dia, a exaustão vai tomar conta dele, irmão. E ele vai para onde? Para o Zimbro. Quando estamos no deserto, fora da vontade de Deus, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Desânimo. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu estou enjoado. Está tudo ruim. A porta fechou. Não tem nada. E ele vai para debaixo de um pé de zimbro. Zimbro significa o quê, irmão? Justamente desânimo. Porque ele entrou pelo deserto, irmão. Quem é que gosta de deserto? Porque ele está na vontade dele. Ao entrar para o deserto, ele encontra um pé de zimbro. E ali ele vai amuar no pé de zimbro. Por quê? Porque ele agora largou a vontade de Deus. Irmãos, tem dois caminhos. Um é a vontade de Deus, o outro é a vontade do homem. Nós estamos vivendo hoje muito mais a vontade nossa humana do que a vontade de Deus. Eu desconheço, irmão, eu desafio, o dia que nós estivermos na vontade de Deus, irmão, é só vitória, ainda que nós vamos batalhar, mas nós vamos vencer a batalha, porque o general dos generais estará na nossa frente, irmão, e ele nunca perdeu uma batalha. Entenda isso, irmão. Vai casar, prevalece a vontade da pessoa. Vai arrumar um emprego, prevalece a vontade da pessoa. Vai fazer uma faculdade, prevalece a vontade da pessoa. Nunca deixa Deus decidir por ele. Ele toma as decisões. Até no ministério, irmão. É chamado para fazer uma coisa e quer fazer outra. Meu filho, Deus te chamou para isso. Deixa outra coisa para quem Deus chamou, mas quer invadir o ministério dos outros, porque acha bonito. Estamos cumprindo a vontade de Deus ou a nossa, irmão? Pense nisso. O que aconteceu com Elias? Dormindo em total exaustão. Todos nós temos os nossos dias ruins e de calmaria. A maior ameaça é logo após o triunfo. Foi o que aconteceu com Elias. Ele não entendeu. O momento em que muitas vezes a pessoa está vulnerável, é como num dia de festa. Você passa em uma faculdade, tira a carteira de habilitação, aí fica aquela alegria, aí amolece, abre as portas e o inimigo entra. Agora eu tenho que ir para não sei aonde, que eu tenho que ir para não sei aonde. Irmão, vontade humana, não é de Deus. Deus não está querendo nada disso. Eu ia para Portugal certa época, eu já contei isso aqui, e eu fui para a oração, irmão. Deus só sabe que eu vou mesmo, só conhece o temperamento que o Senhor fez a mim.
O senhor sabe que eu já estou levantando e estou indo. Eu não espero não, irmão. O negócio de o ano que vem. Eu não tenho essas paciência comigo não. Quem tem, glória a Deus. Quando eu penso numa coisa, irmão, de tarde eu pego o voo. Eu penso assim, irmão. De manhãzinha, acordo, rapaz, eu vou ali em Portugal. E aí fui orar. Se Deus, o que o senhor acha desse negócio de Portugal? E aí Deus falou comigo. Disse, meu filho, lá não é o lugar para você. Eu nunca mais falei de Portugal, irmão. Deus não me queria lá, irmão. E eu tenho que ter um ouvido espiritual, irmão, para entender o que é que Deus está falando comigo, irmão. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus, irmãos. Tem muita gente teimosa, irmãos. É como se estivesse falando assim, para mim, o senhor não está falando nada. Eu tenho a minha vontade, o senhor me respeite, viu, Deus? E foi. E Deus não mata, irmão, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, senão matava. Entenda, irmão, a vontade de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Elias passou luta, Elias passou deserto, Elias pé de zimbro, Elias caverna, escondido, porque preferiu a sua vontade. Segundo, o momento de crise de Elias, também nós temos nossos momentos de crises. O momento de crise é o momento em que Deus nos prova. O momento de crise é o momento onde muitas vezes falhamos com o Senhor. Nós temos que estar muito antenados, irmãos. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crises, é que nós vamos falhar com Deus. Por falta de fé. Você já viu? Você pode dizer comigo, tem momento na sua vida, você fala assim, uai, rapaz, eu estou orando, eu acredito, eu já até orei, gente até levantou, gente foi curado, gente mudou de história, Jesus fez e operou, mas agora eu estou aqui nessa peleja, o que está acontecendo, Senhor? Crises, que acontece conosco, são momentos de crise, irmão, e eu tenho que estar muito ligado, irmão, porque senão eu saio da vontade de Deus, porque Deus está nos provando nessa hora, é neste momento que eu tenho que entender, é agora que eu tenho que estar com o ouvido afinado, porque quando é tudo festa, quando é tudo alegria, irmão, ninguém percebe nada, mas é agora. O Salmo 46 disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as terras, serei exaltado entre as nações. Tem momento que é momento de aquietar, irmão, de parar e ouvir a voz do mestre dizendo, meu filho, não é este o lugar, meu filho, não é agora o momento, meu filho, a estrada não é essa, espere que vai dar tudo certo, eles estão armando lá na frente, e eu estou vendo aonde você não está vendo, agora você precisa me ouvir, porque se você não me ouvir, você vai tomar uma decisão que vai ser ruim para a sua história, a sua casa e a sua família, portanto ouve a minha voz. É assim que Deus fala conosco, irmão, porque nos ama. E eu fui casar uma vez, namorando, e eu orei a Deus, meu Deus, o Senhor sabe como eu sou, agora segundo a tua vontade, meu Deus, que eu tinha o maior medo de casar, irmão, e casar com a tribulada. Falei, se eu casar com a tribulada eu estou ruim, porque aí vai danar tudo. E eu arrumei uma pessoa, e ela interessou, e eu não achei lá essas coisas ruins, e falei, vamos orar, ué, quem sabe, né? E aí fui para a oração, irmão. 2 meses de oração, eu fui buscar o Senhor, disse, meu Deus, o Senhor sabe, esse sujeito esquisito que o Senhor chamou para a obra, eu quero que o Senhor me fale, que eu não quero nem discutir com o Senhor. Aí veio a resposta, a pessoa me chamou e disse, eu lhe conheço, rapaz, não dá certo para você não, sai fora. E a mulher era a mulher de Deus, irmão, de oração, era, não é. Naquele mesmo dia, irmão, seria muita incoerência minha, orando para Deus falar, e Deus usa uma pessoa, eu estou esperando o que mais? Falou, ué. Acabou, falou, eu liguei, falou, ó, a resposta já veio, segue o seu caminho, e deixe eu no meu caminho,
Deus te abençoa, mas também me abençoa, aleluia. E hoje eu tenho uma linda mulher, a minha esposa, aleluia, que Deus preparou para mim, para a glória do Senhor, irmão. Irmão, espere na vontade de Deus, porque a hora vai chegar, meu irmão, e quando Deus prepara alguém, dura para sempre, meu irmão. Espere. Vamos fazer 20 anos de casados, para a glória do Senhor. Eu ensinei aqui sobre palestra para casais. Do mesmo jeito que vocês estão me vendo aqui, irmão, eu sou dentro da minha casa, muito transparente, normal. Nossas discussões são as mínimas possíveis, e isso não me faz melhor do que ninguém. É porque Deus está no controle gravicional da minha família, irmão. Deus está dirigindo a minha casa, e eu não abro mão da direção de Deus, da minha casa, da minha esposa, da minha vida, das nossas filhas. Deus está nos dirigindo, e é isso que nós falamos todos os dias, entregamos as nossas vidas para o Senhor, porque senão nós estamos derrotados, irmão, se Deus não estiver dirigindo a nossa vida, porque esse mundo é tenebroso, esse mundo está acabado aí fora, irmão, esse mundo está horroroso, e até alguns dos nossos no meio dessa bagunça terrível, mas Ele vai julgar tudo, irmão. Olha lá, está vendo tudo, escrevendo num bilhete, como diz os antigos, né? Está num bilhete, só que o bilhete na mão de Deus não seca, nem rasga, vai chegar o momento. Esteja na vontade de Deus, irmão. Falhamos por falta de fé, versículo 1 a 3, falhamos por falta de coragem, irmão. Tem hora que a gente tem medo, irmão. O medo comum é normal, mas aquele exacerbado, não, ali já é doença, é um espírito maligno. Eu tive com ameaça de câncer no braço, você sabe disso. Eu fui a Belo Horizonte, passei por alguns, e você já sabe o testemunho. Doutor Vinícius, depois me mandou para Valadares, me mandou para Belo Horizonte, que os médicos especialistas, uma junta de médicos, oncologista, e eu pensei assim, sabe uma coisa, a minha preocupação é com a família. Ou dá o racha ou lasca a tampa da caixa. Mas você fica um pouco temeroso, por ser humano. O ser humano é assim, irmão. Eu falei, Jesus, eu estou aqui pronto, sabe? Mas na verdade o que eu quero mesmo é ver as minhas filhas crescer, Senhor. Eu tenho uma promessa lá, ué, que eu verei os filhos dos meus filhos, então eu vou ser avô. Se eu vou ser avô, faz alguma coisa, não é? O irmão Wilton esteve lá comigo, o irmão Marcos Leão. Você abate um pouquinho o focinho, como diz alguém, né? Mas, então, às vezes falta coragem. Você, minha irmã, você, meu irmão. Elias faltou coragem. Como é que ele corre de uma mulher, irmão? Um homem que desafia esse tanto de gente, correr de uma mulher. Tem momentos que é assim, é Deus nos provando. Deixa eu ver qual é o caminho que ele vai tomar. Deixa eu ver qual é a estrada que ele vai tomar. Veja o versículo 4, irmão. Por que muitas vezes Elias tomou esse caminho? Reclamações, né? Olha lá. Pediu para si o quê? A morte. Reclamando. Ele não devia ter feito isso, pastor? Não. Ele entra na reclamação. Quantos de nós, irmãos, reclamamos? Nós temos que parar de reclamar, irmão, começar a clamar. Clama a mim, responder-te-ei. Deus não responde reclamação, Deus responde clamor. Reclamar, irmão, sabe o que é? É você falar mal de Deus. Reclamar é você não confiar em Deus. Até quando esse pastor vai me dar uma oportunidade? O que está acontecendo? Até que dia que eu vou casar? Que negócio é esse? Mas Deus não vai me... Que Deus não está me vendo, não? Isso é reclamação, irmão. Estamos no deserto e não estamos entendendo o propósito. Irmão, Deus não erra, Deus não falha, tudo está no tempo, na hora, no momento de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura faria e não falaria, ou falaria e não confirmaria. Deus não é menino, irmão. Deus não usa calção curto. Deus é o Todo-Poderoso, é o autor da vida, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus que fala, é o Deus que cura, é o Deus que levanta, é o Deus que abre porta, é o Deus de Elias, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus da Bíblia. Isso aqui não é um deusinho não, irmão, que a gente carregava no bolso.
Esse aqui nos carrega nas mãos poderosas dele, irmão. Isso não é um Deus de barro, não, irmão, um Deus de Baal, não. Esse é o Deus que tem a terra, irmão, tudo nas mãos dele, irmão. Ele mede as coisas, ele conhece o limite do oceano. Ele é um Deus que sabe tudo. Ele é um Deus do vento, ele é um Deus do fogo, ele é um Deus das águas. É um todo-poderoso, irmão. Vamos largar a mão disso. Parar de reclamar. Nós temos que estar na vontade de Deus. Credes em Deus, estareis seguro. A segurança nossa vem quando nós cremos em Deus. Quando você não crê, quando eu não creio, é porque eu não estou seguro em Deus, eu não estou acreditando. Então falta fé em nós, irmão. Fazer o quê? Atitudes de desespero. Verso 3, ele se desesperou. Quantas vezes eu e você? O que é que eu vou fazer agora? Não tenho dinheiro do aluguel. Irmão, ele não prometeu? Eu tive uma fase na minha vida, moço, que, entre tantas, né? Eu tinha 2 meses que eu não pagava o aluguel e eu morava sozinho. Eu disse, Deus, e agora? Como é que eu faço? Porque fazer vergonha à irmã que é crente, dona da casa, eu para as madrugadas orando, e Deus me provando. Aí um dia eu fui pagar o aluguel, eu falei assim, meu Deus, eu tenho um dia de pagar o aluguel, ou de fazer uma feira. O seu jeito é eu jejuar mais, né? Vou pagar o aluguel. Mas eu só posso fazer um milagre, eu na estrada caminhando. E eu cheguei diante da dona do imóvel, disse para ela assim, eu vim aqui acertar com a senhora o aluguel, e ela disse para mim assim, eu estava falando com não sei quem, e nós resolvemos não receber de você o aluguel esse mês. Então que bom, né? E não quis nem dar outra conversa, porque você ia pensar, você fala, não, peraí, pois não me cobrou o aluguel naquele dia, irmão, sabe por quê? Porque ele interviu na situação, e eu conheço a pessoa que eu estou falando, é avarento, irmão. Uma moeda de R$1 faz falta. Mas quando Deus entra na causa, o avarento, sabe o que ele vira? O maior ofertante e ajudador da obra, porque é Deus que entra na causa. Confie em Deus, meu irmão, não desespere. Crê em Deus para o seu sucesso, crê em Deus para as suas conquistas. Agora, olhe para cá, irmão, tudo tem um tempo, nós estudamos aqui hoje, né? Tudo sofre um período de tempo, irmão. Quando eu fui levantado como professor de escola bíblica, eu levei 2 anos para abrir a boca. 2! Fiquei quietinho. E o ruim para mim, irmãos, que um dia o irmão só falou, irmão, hoje no culto doméstico, eu vou lhe dar uma oportunidade. No culto doméstico. E não me deu a oportunidade. Só falou. E quando falou, a minha barriga começou a tremer, que era a primeira vez, eu falo, meu Deus, só que eu sofri à toa, que se eu tivesse falado, eu tinha sofrido com razão, mas sofri à toa, passou, nem de mim lembrou. Sabe o que era aquilo? Você não sabe, né? É a escola de Deus, irmão. É para mim ficar quietinho. Tem coisa grande lá na frente, meu filho. Agora eu tenho que lhe amassar. Eu quero ver qual é a sua resposta. Vai xingar todo mundo? Esse irmão parece que é doido, está com a cabeça doida, não lembrou de mim? Não, irmão, eu estou nas mãos de Deus, irmão, não é do homem, não. Nós temos que estar na mão de Deus, irmão. Não é o homem que proíbe nada, irmão. Nós pensamos que é o homem, que nós não estamos. Nós temos que voltar para o projeto. Pensamos que é o homem. Atitude de covardia, irmão, o que Elias fez, fugir. Quem foge, irmão, de responsabilidade é covarde. Tem gente que não tem coragem de encarar o outro frente a frente, covardia, é covarde. Qual é o problema de você encarar uma pessoa? O que está acontecendo? Isso aí, acabou, hein? Vamos resolver? Mas nós criamos subterfúgios porque não temos coragem de encarar o mal frente a frente. Sabia disso? Que Deus não gosta de covarde? Você só estuda lá em Gideão, você vai ver, ué. Tinha 32 mil. Ele orou e disse, 31.700 é tudo covarde. Tira esse povo tudo, que eu vou vencer a batalha com quantos, irmão? 300.
Esses aí são os meus. Homem que encara frente a frente, irmão. Homem que vai. 300. Temos que entender isso, irmão. Elias teve uma atitude de covarde, correu. Mas ele não estava nos braços do pai? Isso vem. Ele não está doido para morrer? Disse, me mate, Senhor. Que me mate, rapaz. Se ele quisesse morrer, ele ia para a mulher, porque a mulher matava ele. Nada. Covardia. O que mais? Atitude de exaltação. Ao mesmo tempo que muda uma covardia, ele é exaltado. Versículo 14. 19, 14 lá. 19, 14, vamos ler lá. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso. O senhor não sabe que eu sou obreiro de primeira. Eu faço tudo, Senhor. Isso aqui é exaltação. Eu tenho feito isso, aquilo outro. Você sabe que eu oro, o senhor responde. O senhor sabe que eu coloco a mão nas coisas, a coisa anda. Se o outro colocar, não anda, mas eu coloco exaltação. Aí Deus faz o quê? Deus exalta o humilde, mas o exaltado ele abate. A arte de subir no reino é saber descer. Põe a nossa boca no pó, que talvez haja esperança. E Elias está com atitude de exaltação. Terceira coisa que eu quero falar aqui essa noite para terminar. O que motivou a Elias fugir? Alguma coisa, irmãos, nos motiva a correr, a ir para o deserto, a ir para debaixo de um pé de zimbro e a entrar dentro de uma caverna, enclausurar. Isso não quero saber mais disso. Isso não me pertence mais. Aquele que é chamado por Deus, irmãos, que está marcado pelo Senhor, já era. Está marcado. Ele aceita se quiser, mas está marcado, irmão. Jesus já carimbou, tenho eu te colocado, tenho eu te dado a fazer a minha obra, você é profeta das nações, querendo ou não querendo, tem coisas que você vai fazer mesmo, e eu sou Deus que escolhi você, aleluia, Deus nos levantou, nós somos a igreja, meu irmão. Primeiro que motivou Elias, o medo. O medo motiva muita gente a ir para o deserto, a ir para o zimbro e a ir para a caverna. Você não mexer com isso não. Medo. Segundo, cansaço. Não é físico não, irmão, espiritual. Cansaço espiritual. Cansaço físico, muita gente cansa, trabalha, algumas irmãs não vieram hoje porque cansou fisicamente, isso é normal. Agora cansaço espiritual, sabe o que é? É não ter mais força para orar, é não animar mais a falar as mesmas palavras, porque acha que Deus não vai responder, é não jejuar mais, é não ler mais a Bíblia, porque não acredita mais que Deus pode responder através da Bíblia. Isso chama cansaço espiritual. Tem muita gente vivendo isso, irmão, tem muita gente que é dessa maneira, e nós temos que largar esse cansaço, levantar a nossa cabeça, avançar, porque ele disse, olha, até o descanso não é aqui, ande, caminhe. E no Salmo 92 ele diz, ainda na velhice vocês vão dar frutos ainda. Cansaço, tristeza. Olha o versículo 10, 19 e 10. Elias foi acometido de uma tristeza tão violenta que alguns estudantes da Bíblia falam que é até depressão. Eu discordo, irmão. Discordo e sem dúvida nenhuma. Ele teve uma tristeza um pouco do nível bem alto, mas não é depressão. Depressão é ausência de Deus, e Elias não tinha ausência de Deus. Elias na caverna, Deus falou com ele, Elias estava em contato com Deus, Elias estava frouxo como homem. Mas daqui a pouquinho vai mudar a história. Desânimo, gerou desânimo. Não vou fazer isso mais não, o pastor não me vê. Alguém até fala, né, irmão, que alguém quer ser reconhecido, e alguém disse, não, para reconhecer no IML, para saber quem é a pessoa. Igreja não, irmão. Igreja, nós glorificamos o Deus único da Bíblia, o Todo-Poderoso, o Deus que é, que era, que há de ser, aquele que é Todo-Poderoso, que muda a história dos homens. Esse sim é Ele. Muitas vezes nós somos acometidos disso, irmão. Só que a Bíblia diz, irmão, que Deus não desampara. Salmos 37, 25. O salmista disse o quê? Eu era moço, hoje eu sou velho. Olha lá o texto.
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu desconheço, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem um coração voltados para as coisas de Deus. Irmão, meu irmão, Deus vai cuidar de nós, irmão, pode ter certeza, irmão, ainda que haja escassez, ainda que o Brasil não tenha dinheiro, ainda que não tenha isso ou nem aquilo, não pensa nisso não. Eu lembro de um vídeo que os irmãos postaram ali, o irmão com o caminhão, e de repente começou a bater o caminhão, começou a pegar fogo, ele começou a orar na pista, Deus manda chuva para apagar meu caminhãozinho, o que eu faço, meu Deus? Deus disse, eu mando chuva agora. Aí está a chuva, e choveu e apagou o incêndio, meu irmão. Isso é o Deus que nós servimos, irmão. Eu tenho que acreditar nesse Deus, irmão. Deus não desampara os seus. Ele diz na tua palavra, uma mãe que tanto ama o seu filhinho, ela pode até desamparar, eu todavia nunca te desampararei, eu nunca te deixarei só. Deus é o nosso Deus, irmão. Nós é que achamos que ele esqueceu de nós. Esqueceu o quê, irmão? Está lembrando de nós toda hora. Olha aqui, ele é fiel para conosco, ele está conosco. Em Romanos 8:31 diz o que? Se Deus é por nós, todo mundo sabe de cor, irmão, mas na hora de cumprir mesmo, de acreditar, não crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema, irmão, não é quem é contra nós, não. Nós temos que entender é que Ele é por nós. Se Ele é por nós, o mar se abre. Se Ele é por nós, a enfermidade sai. Se Ele é por nós, a porta se abre. Se Ele é por nós, as coisas acontecem no tempo de Deus, porque ninguém desafia Deus e fica impune, irmão. Deus é Deus. Lembra da carta de Senaqueribe e o rei? Peraí, essa carta não é para mim não, essa carta, ela tem endereço certo. Aqui, Deus, lê a carta que ele mandou para o senhor aqui. Foi é para o senhor, não é para mim não sou dono de nada. É a mesma coisa quando você fala de mim, irmão, que aqui não tem ninguém que fala da gente, né? Glória a Deus, né? Mas se porventura levantar, irmão, não é contra mim não, irmão. O problema é eu lá, não é eu não. Isso aqui eu sou tomador de conta, irmão. Daqui a pouquinho eu estou indo, Jesus bota outro, mas eu sou tomador de conta. O dono mesmo é ele. Lembra de Atos 9? Paulo, por que me persegue a mim? Eu estou te perseguindo como? Paulo, é a mim, a obra é minha, Paulo, entende? Eu vou dar uma lição para você, viu, Paulo? E pegou Paulo e toma chicoteou, e depois levantou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, mas ele teve que aprender o caminho, porque a obra é dele, irmão. Tudo é para ele, por ele, sem ele. Quando vocês trabalham na oficina jovem, não é para o pastor Nilson, não é para ele. Quando você não faz, não é para mim também, não. Você não está fazendo, é para ele. Quando você não é dizimista, você não está sendo dizimista para mim, não, você está sendo dizimista para ele. Quando você não é, você não está sendo para ele. E é ele que vai dar a paga a cada um. Duro esse discurso, né? Mas é a Bíblia. Fazer o quê? Não é? Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa vitória. Quando nós entendemos que o centro da vontade de Deus é diferente da vontade nossa, nós temos que retornar. Olha o que Davi disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Salmos 40, verso 8. Eu quero fazer a tua vontade. Qual vontade você está fazendo? A sua ou a de Deus? E tem gente que me olha aqui agora e eu falo pelo Espírito do Senhor. Você sabe que o que você está fazendo não é da vontade de Deus. Você sabe disso. Você entende, discerne que não é o tempo. E está olhando para mim aqui. Ainda não é a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, para que Deus venha cumprir algo grande na sua vida, mas entenda o centro gravitacional da vontade de Deus na sua vida. Salmos 40, verso 8. Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a tua obra. João 8, 34. O próprio Jesus submete a vontade de Deus, irmãos. Ele chegou no Getsemane, lagar de azeite, ele disse: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice sem que eu beba. Imediatamente ele tomou a palavra: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão, a vontade de Deus dói, a vontade de Deus é dolorosa, mas a vontade de Deus, ela nos leva ao triunfo, meu irmão. Pelo
caminho mais fácil, às vezes você até chega, mas não é a vontade de Deus. Nós vamos ver isso na vida de Jonas, nós vamos ver isso na vida de Abraão, nós vamos ver isso na vida de Davi, nós vamos ver isso na vida de Saul, em vários homens. Só que o povo não entende. Olha o que Pedro diz: eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. Lucas 18, 28. Para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, a nossa vontade tem que cair por terra. Nós deixamos tudo. O que vocês deixaram, Pedro? A nossa vontade, para cumprir a tua vontade. Lucas 18, 28. Mas o mesmo Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. João 6, 68, convicção. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e 20. A vontade de Deus nos leva a crucificar o meu eu, o meu ego, o que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu tenho, o que eu acho que eu faço. Eu tenho que levar para a cruz e deixar que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que está escrito lá. Isso não é fácil não, irmão. Você está pensando que eu estou pregando coisa fácil aqui? Isso é difícil demais. Estou pregando coisa difícil. Não foi fácil para mim, irmão. Eu não admitia ser pastor de igreja. Eu não admitia ser assalariado de pessoas. Eu trabalhava, eu movimentava dinheiro. Eu já fui um pequeno empresário. Eu já fui um comprador de coisas. Mas eu não admitia isso. Se tem uma coisa que eu fazia, sempre fiz, foi trabalhar. Por isso que eu tenho raiva de quem não trabalha. A Cláudia estava lá no bazar, chegou aqui 6 horas da manhã. Eu falei, igual eu. Quanto mais cedo minha esposa está me vendo, eu saí às 3 da manhã, irmão, para trabalhar. Aí Deus disse: agora eu te quero na minha obra, meu filho. Eu disse: como assim, Senhor? Que negócio é esse? Se eu quero agora. E eu falei com Deus: Senhor, o dia que o Senhor me levantar para a obra, eu não mexo com mais nada. Eu vou ser sustentado por Ti, Senhor. Se o Senhor tiver condições de me sustentar, eu estou nos braços do Senhor. Esse eu tenho. Eu posso te sustentar. Na mesma semana, um amigo meu, Marco Leão, sabe quem é, me procurou, disse: eu tenho um dinheiro aí reservado para você empresariar. Dinheiro alto, irmão. Eu falei: não quero. Se eu pegar o morro, que eu fiz uma aliança com Deus, o dia que eu voltar a vender alguma coisa, ele me mata. Fiz uma aliança com Deus, irmão. Porque eu creio que Deus me sustenta, irmão. Deus me sustém. Ele abre porta onde não existe parede, irmão. É Deus, irmão. Olha o que Paulo diz: antes subjugo, a outra tradução diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, à servidão. Irmão, eu estou falando de um poliglota, irmão. Eu estou falando de um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Eu estou falando de um mestre. Se fosse hoje, era doutor em Harvard. Eu estou falando de um homem esclarecido. Eu estou falando de um homem respeitado nas lides de sua época. Eu não estou falando de um qualquer um, não. Eu estou falando de um homem de conhecimento. Ele disse: eu esmurro meu corpo, eu subjugo a nada, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Paulo está preocupado com a reprovação de Deus, ainda que ele tenha títulos, ainda que ele estudou aos pés de Gamaliel, ainda que ele disse: não posso, eu tenho que cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que estar na vontade do Pai. Irmão, fique na vontade de Deus, irmão. Larga a mão dessas coisinhas, deixa Deus operar a vontade de Deus na sua vida. Você ainda está na sua vontade, você ainda está vivo. Deixa Deus te matar para você ressuscitar um novo homem e Ele operar grandes coisas na sua vida. É o que Ele quer fazer, mas não pode, porque Ele não vai, Ele não interfere, irmão, nas nossas decisões. Eis que põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual que você vai querer? Deus não interfere nas nossas decisões, Ele nos dá escolha. Qual que nós vamos querer? Paulo disse: já estou crucificado, antes eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Filipenses 1:21. O Monte Horebe foi o lugar onde Elias ouviu a voz de Deus.
A revelação de Deus veio de uma voz mansa e delicada. Deus também fala ao coração das pessoas de uma maneira íntima e silenciosa. Ele usa a voz da sua palavra pregada, do seu Santo Espírito, agindo na alma dos ouvintes. Você pode ouvir a voz de Deus como Adão ouviu, como Abraão ouviu, como Samuel ouviu, como Isaías ouviu, como Ezequias ouviu, como Ezequiel ouviu, como Paulo ouviu. Agora, para finalizar, irmãos, já estamos terminando. Sabe o que Deus fala com ele? Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Deus também é um Deus da segunda chance. Deus ignorou Elias. Elias, você falhou, errou, cometeu coisas, mas sai para fora. Deus é um Deus que nos dá chance, meu irmão. Deus é um Deus que sabe que nós erramos, sabe que nós falhamos, mas Deus não é um julgador para nos matar. Ele quer que você entenda isso. Se levante hoje e fala: Deus, eu preciso mudar minha história, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O versículo 15, ele disse: agora vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Olha lá, que coisa linda. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho, sabe o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo: meu filho, é tanto que os versículos seguintes vai demonstrar isso. Olha lá, vai e volta o caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás quem? Azael para ser rei sobre a Síria. Verso 16: Jeú, filho de Nimsi, ungirás para ser... O que ele está querendo dizer com isso? Meu filho, retoma a missão que eu tenho com você. Larga a mão de ser bobo. Eu sou um Deus que te levantei, Elias. Aquilo que você está fazendo, você vai continuar a fazer. Ele está dizendo: filho, saia da caverna, continuarás o teu ministério. Eu sou um Deus que chamo e um Deus que conclua a minha chamada. Igreja, nós temos uma missão de Deus. Eu tenho que sair do deserto, eu tenho que sair da caverna, porque Deus não fechou a chamada dele na nossa vida. Eu só tenho que entender, eu só tenho que aceitar. Ele quer dar continuidade na sua chamada. Nós temos vocação de Deus, uns para uma coisa, outros para outra. Não deixe a vontade humana prevalecer na sua vida. Eu não vou fazer isso mais não, eu não quero fazer aquilo mais não, eu não estou para isso mais não. Não, deixa ele te levantar, deixa ele ungir você, deixa ele dirigir você. Ele quer concluir a chamada dele na sua vida. Eu queria que você colocasse de pé. Nós já estamos encerrando. Elias voltou, irmão. O capítulo 19 mostra a sua volta. O capítulo 20 mostra Elias opaco, não fala de Elias mais. O capítulo 21 não fala de Elias. O capítulo 22 não fala de Elias. Segundo de Reis, capítulo 1, agora vai começar a falar de Elias. Elias agora sabe o que vai fazer? Elias vai dar tchau, meu irmão. Segundo Reis 1 e 2, Elias agora vai voltar para casa, depois de cumprir a missão. O que eu aprendo com isso? Todos que estão cumprindo a missão de Deus, vai voltar para casa no arrebatamento. O arrebatamento é para os cumpridores da vontade soberana de Deus, não é para quem fica na sua própria vontade. O arrebatamento vai chegar, meu irmão. A igreja vai ser tirada da terra. Agora existe um grupo de pessoas que vai atingir o arrebatamento. Sabe quem? Quem cumprir a vontade de Deus. Você ouviu a palavra esta noite, o Espírito Santo falou ao seu coração e ele te alerta hoje. Se você quiser voltar para a vontade e a chamada de Deus, eu queria te convidar aqui à frente. Eu queria te orar por você.